Sobre o Papo Reto de hoje, como conviver com pessoas que você não tem afinidade. Por isso eu quero soltar uma pessoa muito conhecida para a gente ilustrar tudo isso daí. Dá uma olhadinha, olha. Gente, dá uma olhada. John Lennon junto com a sua esposa Yoko Ono, um dos casais mais famosos do mundo artístico. Agora você pergunta, padre, mas por que John Lennon com Yoko Ono nessa conversa de afinidade? Porque a Yoko Ono no último trabalho, que é o Let It Be, que os Beatles fizeram, inclusive tem cenas ao vivo, que enquanto eles estão gravando o último compacto do Let It Be, o John Lennon, que é um dos líderes da banda junto com Paul McCartney, levava Yoko Ono para participar dos ensaios. E aí o que acontece? A Yoko Ono, com todo o jeitão dela, junto com os outros rapazes, não teve afinidade nenhuma. Foi um dos motivos que levou também a muitas brigas na banda. Por quê? Porque a rapaziada chegavam a declarar: não dá para conviver junto com essa mulher aqui, junto com a gente. Então tá aí, ó. Esse é um dos VTs que a gente quis colocar para dizer afinidade, não ter ou ter com alguém, como fazer. Por isso, nós preparamos também esse VT para você agora, com a chamada que eu vou fazer já já para o Gabriel. Dá uma olhadinha aí, ó. O ciclo de convivência se inicia com a família e ao longo da vida se estende para os outros meios sociais, como vizinhos, escola e depois o trabalho. Na vida adulta, somos obrigados a conviver uns com os outros de forma mais intensa e por um longo período, fazendo-se necessário dividir espaços e compartilhar ideias, colocando à prova a habilidade para lidar com situações imprevistas e com os relacionamentos interpessoais. Muitas vezes não temos escolhas e somos forçados a conviver com pessoas de todos os tipos, até mesmo com aquelas que não somos compatíveis ou que não existem afinidades. Embora seja uma tarefa difícil, remete ao autoconhecimento, fator fundamental na biografia de cada um, pois leva à compreensão de si mesmo, das nossas ações, levando ao entendimento do outro. Conviver significa viver em comum, consistindo em partilhar ideias, experiências, práticas e a própria vida com os outros. Está começando o nosso Papo Reto. Minha gente, muito legal. Olha aí, ó, tá vendo? Hoje um assunto de ponta, hein, Barbá? Você gostou da entrada da música da Yoko Ono? Gostou? Bonita, né? Legal. Por isso, olha só, com esse assunto de hoje, super legal, eu tenho também um super jovem, que é super competente, psicólogo, Gabriel Monteiro. Gabriel, como é que tá, meu querido? Boa tarde. Boa tarde, padre, tudo bem? Tudo bem, Gabriel, que alegria falar com você mais uma vez. Você que já faz parte da casa Rede Vida de Televisão. Para mim é uma honra ter você aqui trabalhando comigo também, viu, meu querido? Prazer. Olha, ô Gabriel, olha, você pegou todos os VTs aí, você lembrou aí dessa música linda aí, né? Stand By Me, com o nosso querido John Lennon e a Yoko Ono. E diante do tema de hoje, como conviver com pessoas que nós não temos afinidade. A gente sabe que a Yoko Ono, ela, mulher de John Lennon, teve algumas dificuldades em relação à convivência no grupo dos Beatles. E a gente sabe que essa palavra convivência e afinidade, ela está hoje no dia a dia da gente. Muitas vezes no local onde a gente trabalha, por exemplo, você tem pessoas que já estão lá ou são contratadas que por alguns motivos inexplicáveis, entre aspas, que eu quero a sua opinião, não tem uma afinidade. Às vezes olhou, não teve aquela coisa. Aí você fala, mas eu tenho que conviver aqui. Como conviver? De que jeito? Como usar a palavra do Paulinho aqui, para não se intoxicar numa relação tóxica, né? Para conviver no mesmo local. Então, faço a pergunta para você, meu querido Gabriel.
essa questão da afinidade, ter afinidade e não ter afinidade, porque o que pode levar na psicologia uma pessoa não ter afinidade com outras pessoas? Existe uma causa, um motivo dentro da psicologia que explica isso? Padre, primeiro, ter o entendimento de que, como você falou, né, somos seres sociais, ou seja, nós fazemos parte de uma sociedade e temos relacionamento a todo momento, né, com pessoas. E dentro disso, dentro dessa parte de relacionamento, a gente tem N questões de relacionamento. Então, o relacionamento ele pode ser tanto afetivo, né, ou seja, de casais, quanto familiar, ou seja, pai e filho, mãe e filho, enfim. Na questão de amizade, propriamente dita, no trabalho. E então, assim, a gente tem um leque grande de opções de áreas dentro do relacionamento. E entendendo que, assim, todo ser humano, como eu sempre falo, né, nós somos seres únicos. Ou seja, cada um tem um tipo de personalidade, cada um tem um tipo de entendimento sobre a vida, um tipo de gostos, tanto musicais, quanto gostos políticos, quanto gostos... Enfim, cada um tem um tipo de gosto, né? E se a gente quiser transformar todo mundo em clone nosso, vai ficar difícil. Né? O clone nunca deu certo por algum motivo. Verdade. E, então, assim, o entendimento, o que acontece afinidade, é normal você ter com algumas pessoas, mas é mais normal ainda você não ter afinidade com a grande maioria das pessoas. Por quê? Porque poucas pessoas têm uma congruência de vontades, de desejos parecidos com o seu. Só que não é por causa disso que a gente precisa, como acontece comumente, né, a pessoa ficar tendo reações negativas a respeito daquele indivíduo porque ele não bate com os mesmos sentimentos que ele ou não tem a mesma afinidade que ele em algumas questões. Então, no geral, padre, assim, por que a gente tem afinidade com uns e não afinidade com outros? Exatamente porque, em alguns casos, a gente tem assuntos semelhantes, gostos semelhantes. E aí a gente fica mais próximo dessas pessoas. Mas não necessariamente isso quer dizer que a outra pessoa que tem um gosto diferente do seu não possa ser uma pessoa próxima, um amigo ou algo da família, por exemplo. Poxa, que legal, é verdade. Isso aí é tão verdade como você falou, porque às vezes dentro da nossa própria família, de convívio familiar, existe sim a questão de ter afinidade maior com às vezes os pais, né? Tem pais que têm afinidade maior com alguns filhos do que outros, né? Que essa dificuldade de você se relacionar com o teu tipo de personalidade com um filho que tem uma personalidade diferente, que tem uma outra maneira de questionar. O pai não está preparado com isso, porque a personalidade do pai é outra, e às vezes ele acaba se adequando mais com um filho do que o outro, não é? E isso já levou a tantas tensões familiares nos locais. Agora, eu vou deixar uma pergunta aqui, mas já você vai responder para a gente. Você sabe que o padre faz a pergunta, vou fazer o merchan e volto. Mas a pergunta é o seguinte, diante da afinidade, então, Gabriel, ninguém está com a razão. Por exemplo, eu e você, Gabriel, psicólogo, e eu, Padre Marcos. Eu sinto que nós temos uma afinidade. A gente tem uma facilidade de conversar um com o outro, porque talvez a nossa maneira, o nosso maneirismo, alguns pensamentos nossos de relação, elas são muito próximas daquilo que a gente vive. Mas não significa que essa é a parte certa. Quem não tem essa afinidade como a gente tem, não significa que eles estão menos favoráveis ou não servem. Eles podem até estar mais favoráveis do que eu e você, certo? Então já eu quero que você explique um pouquinho isso daí. E a outra pergunta também, já vou deixar açucarada. Como conviver, por exemplo, eu tenho afinidade com você, beleza. Aí eu preciso conviver com alguém que vem trabalhar comigo, ou convive comigo, ou mora comigo, que eu não tenho afinidade. Como viver de uma maneira sadia, sem a gente, daqui a pouquinho, hein? Nós estamos aqui batendo altos papos. Ô, Gabriel, você imagina, hein? Imagina assim, você tá com a sua banda de rock, no seu praticamente último trabalho para fazer aquele fechamento com chave de ouro,
tá? Aí, de repente, você traz uma pessoa porque você gosta dela e você leva e começa a criar todo um desarranjo ali, chega até a influenciar um pouco ali no trabalho, que é desagradável, né? Então, a questão é a seguinte, afinidade, algumas pessoas têm, como você falou, Gabriel, uma com a outra. Outras pessoas não têm, porque isso tem a ver com a personalidade, como ela enxerga o mundo, etc e tal. Então, primeira coisa, a questão da afinidade não significa que se um grupo grande tem uma afinidade um com o outro e uma pessoa ou outra ela não entra nessa afinidade, não significa que esta pessoa aqui, ela seja errada, negativa ou alguma coisa nesse sentido, né? Porque é uma questão de personalidade, é isso mesmo? É uma questão, tanto a ferramenta que eu vou passar depois para vocês, né? Mas assim, essa é uma questão que tem muito no meu consultório, eu trabalho com basicamente todos os meus pacientes, porque todo mundo tem uma questão de relacionamento em si, né? Sim. Principalmente nessa questão de afinidade, porque uma coisa muito comum no ser humano, infelizmente, né? É o julgamento. A gente julga muito as pessoas, né? Acaba não se julgando tanto, mas julga muito as pessoas de forma geral. Então, isso é o primeiro passo, entender que você está julgando outra pessoa. Por quê? Porque, assim, quem é você para ter certeza absoluta que a sua verdade ou o seu gosto é universal? Ele precisa ser seguido por todo mundo, né? Esse entendimento acaba sendo egoísta até. Então, entender, ter essa empatia pelo outro, no sentido de que não é só o meu gosto, ou não são só as coisas que eu acredito que são válidas, que a outra pessoa pode ter outras opiniões, isso é importante, é o primeiro passo. E uma coisa fundamental de entender é quais são os comportamentos que acontecem quando a pessoa tem que conviver com pessoas que ela não tem afinidade. Geralmente, o que acontece? Quando a pessoa não está consciente disso, não entende esse processo, ela geralmente toma alguns comportamentos, às vezes mais de um, mas geralmente um desses. Então, ou ela se afasta da pessoa, então ela se afasta, não gosto do jeito que a pessoa pensa, não gosto essa pessoa é muito negativa, não gosto de ficar perto, esse tipo de coisa, então ela acaba se afastando, e às vezes afastando até uma pessoa que pode ajudar em outras questões, pode ser um amigo em outras áreas, né? Mas acaba se afastando. Pode gerar uma agressividade, que isso é muito comum, né? Então, agressividade no sentido da pessoa ser agressiva com palavras, ou mesmo, sabe aquele sincerão da massa? Eu sou muito sincero, eu falo na lata. Mas espera aí, que verdade é essa? Eu acabei de falar, é verdade sua verdade, não significa que seja a verdade do outro, né? Gera uma irritabilidade, então a pessoa acaba, se for uma questão no relacionamento, acaba prejudicando o relacionamento. Então a gente sabe de casos de divórcio, por exemplo, que a gente falou outra vez, né? Mas de divórcios que são relacionados a uma não afinidade em alguns aspectos que acabam destruindo o relacionamento. E não é esse o objetivo, né? Então, esses são os problemas mais comuns que acontecem, né? Pessoas, até geralmente mas tem uma pergunta que muita gente fala, Gabriel, que é o seguinte: eu trabalho num ambiente aqui, às vezes tem um colega meu, no qual a gente não tem afinidade, e aí o que acontece? Ou eu ou esta pessoa começa a provocar, começa a implicar, a torcer para que você está fazendo errado, começa a te azucrinar. Nessa hora, como que a gente pode trabalhar, usar uma psicologia para falar, olha, para a gente se dar bem, precisa fazer isso aqui? Já vou entrar então na ferramenta, pode ser? Que aí eu já falo dela direcionada até para esse contexto. Mas o principal, padre, por que isso vem tanto para o pessoal nosso, tanto para o emocional? Por que a gente leva isso tanto para o emocional? Porque necessariamente o que acontece com a humanidade ou a gente vê o lado positivo ou a gente vê o lado negativo, né? E o nosso cérebro ele é condicionado por uma questão existencial mesmo de ver mais o lado negativo das coisas. Isso é comum, tá? Então o trabalho que a gente faz, por exemplo, numa terapia e tudo mais, é trabalhar para que esse lado positivo, esse filtro positivo fique maior, fique mais presente na vida da pessoa. Então, qual que é a ferramenta? Eu dou um nome para essa ferramenta que chama Peixes e Pedras. E o que é Peixes e Pedras? Peixes são os peixes podres, que é o que a pessoa está representando, ou seja, uma dificuldade da pessoa ou um jeito que você não gosta daquela pessoa.
As pedras são as pedras preciosas que você pode achar no caminho. Então, em vez de pegar o peixe podre da pessoa, que não é seu, é da pessoa pela vivência dela, pela história de vida dela, pela questão dela, que não é sua. Então, você pode pegar as pedras, que é o quê? Ver o lado positivo da pessoa ou as questões positivas que essa pessoa mostra em outros aspectos. Isso quando a pessoa está vendo pelo macro, né? O que acontece é, quando a pessoa começa a se irritar e perde a noção do macro, ela vai para o micro, que é o quê? Ela vê só o problema. Então, ela vê só aquela dificuldade, ela implica com aquela questão. E aí começa a implicância. Começa a questão de pegar no pé, ou começa a questão de tratar mal, ou se afastar. E isso é a mente do ser humano. Ou é positivo ou é negativo. Mas tem uma questão fundamental, que é o meio termo, que é a neutralidade, que eu chamo de caminhar pela praia. Você não vai pegar nem o peixe e não vai pegar a pedra. Porque quando você está no micro você só está vendo a situação negativa. Então, você não consegue, nem se você quiser, ver o lado positivo daquela pessoa. Então, se não tem o positivo, naturalmente a gente vai para o negativo. Só que quando a gente encontra e descobre um outro caminho, que é o caminho da neutralidade, a gente não precisa tocar nesse peixe podre que não é nosso. A gente pode andar pela neutralidade. E o que isso significa? A pessoa, ela está se comportando daquele jeito, ela tem um comportamento daquele modo, por causa dela, são questões dela. Não cabe a você modificar ela, tentar transformar ela, e não cabe a você pegar o BO para você, né? É andar pela neutralidade. E aí o que isso acontece? Isso faz com que você fique mais leve, entenda melhor, gere empatia, entenda melhor a outra pessoa e comece a ter um sentimento mais neutro. Ou seja, não é que você vai ser frio com aquela pessoa, mas aquele sentimento negativo não vai te influenciar, não vai gerar toxicidade. E você vai conseguir conviver com aquela pessoa de uma forma muito mais direcionada, muito mais tranquila. Maravilha, então. Olha, Gabriel, maravilha, eu gostei demais. Se aproxima bastante daquilo que eu também depois vou falar como padre para os nossos telespectadores. Gostei demais, né? Você explicou muito bem, tirando dúvidas de todos nós, a questão da afinidade, não tem a questão do melhor nem o pior, e a convivência, entrar na neutralidade, sem jogar fora o lado ruim, difícil de conviver, mas nem exaltar só o lado bom, mas tentar trabalhar com os dois e buscar o meio termo. Gostei demais. Gabriel, Deus abençoe você. Tamo junto sempre e até o próximo encontro nosso aí. Fechou? Tamo junto, Gabriel. Um abraço, padre. Deus abençoe.